No 11º episódio do Briefing de Carreira, eu tive a oportunidade de conversar com um excelente profissional de design para quem eu tive a honra e o prazer de participar da formação. O cara tem uma maturidade e uma experiência que são invejáveis, como você vai ouvir aqui no episódio. Eu prevejo que vai ser um episódio de muito aprendizado a todo mundo que quer se enveredar pelo universo do design, da experiência do usuário e do produto. Elementos que fazem cada vez mais parte da nossa realidade e atuação como profissionais de publicidade. Pega um papel, uma caneta para anotar as dicas que essa conversa vai trazer. Sou Lucas Moreira, hoje eu sou Head de Design na OnFly, sou um ex-estudante da PUC, fiz a minha graduação no curso de Comunicação Integrada no São Gabriel e também fiz a minha pós em Design de Interação lá na PUC, na Praça da Liberdade. Estou super feliz aqui de participar com você, obrigado pelo convite, Caio, e bora lá para esse papo. Bacana demais, Lucas. Então, você começou no curso de Comunicação Integrada, estudou publicidade, mas antes você tinha estudado design, você fez um curso de design gráfico antes de fazer publicidade. Então, assim, direção de arte já era um norte para você. Exatamente. Isso foi muito, muito interessante. Primeiro porque eu, como designer gráfico, eu tinha ali atuando em agências, fiz muitos estágios mesmo. Você pode ter ideia, eu fiz desde, serigrafia para fazer crachás, até, por exemplo, plotagem de carros, Então, fazendo a arte final e entendendo como eram os recortes dos pontos para fazer plotagem de veículo. Eu acho que essa fase do design gráfico me deu muita bagagem, para direção de arte, para entender, então, muita coisa do impresso, de como funciona, porque eu não era uma pessoa só do computador. Eu procurava muito entender também como é que funcionavam as coisas, Então, por exemplo, se eu tinha ali, ia fazer um folder, alguma coisa, eu sempre pensava em algo diferente, eu visitava, uma gráfica, conversava ali com as pessoas responsáveis, fazia boneca, acompanhava a impressão daquilo, então era bem interessante participar de todo o processo e não somente aquela etapa de criação dentro, na frente do computador, Isso me deu uma bagagem muito forte para poder iniciar o curso de publicidade, na verdade, o curso de comunicação integrada, do São Gabriel, que me deu um respaldo também, tanto nas disciplinas de jornalismo e RP, quanto a minha habilitação em publicidade. E como é que foi o esquema, cara? Você já trabalhava quando você chegou no curso ou você batalhou estágios? Por onde que você passou ali? Durante o meu curso de design gráfico, fiz alguns estágios, bastante estágios, mas nada como voltado para empregos, Então eu, aproveitei bastante também, até porque eu fazia um curso no meio da tarde, Então é muito para herdeiro. Eu consegui alguns estágios ali que eram meio período, então naquela época fazer estágio também era difícil, muitas vezes não remunerados, muitas vezes pelo vale transporte ou pelo lanche, mas mais pela experiência. Contudo, eu aproveitei muito a fase ali, eu era muito mais novo, então a gente fez muita viagem para N-Design, e eu aproveitei bastante também o ambiente da universidade. Mas quando eu entrei na PUC especificamente, eu já entrei voltado, quero atuar no mercado, eu preciso atuar no mercado. E eu já tinha essa bagagem forte. Para você ter ideia, por exemplo, quando a gente tinha ali os cursos, por exemplo, de Corel e Photoshop ali no laboratório do São Gabriel, eu ajudava como um monitor. Porque eu já tinha a habilidade, eu não precisava ter uma aula de Corel ou de Photoshop, e eu ajudava os meus colegas ali que não tinham afinidade nenhuma com o software. E aí, isso chamou um pouco a atenção da Carmen, que estava com você à frente ali do núcleo de hipermídia, e aí eu consegui passar também no processo ali para me tornar um monitor dentro do núcleo de hipermídia. O núcleo de hipermídia, considera ali, foi o meu primeiro estágio, atuando como um aluno do São Gabriel, da PUC, mais especificamente foi o que me abriu as portas mesmo para o mercado de trabalho. Tendo uma prática, que ia além da sala de aula, era mandar brasa em alguma coisa efetiva, criação, Exatamente, e não só a criação também, mas muito de ter o contato com o digital.
né, com websites. Então a gente tinha ali uma disciplina que era voltada para isso, até com você, mas no núcleo de hipermídia a gente entrava mais a fundo. Então era ali utilizando o Photoshop e o Fireworks para fazer a criação visual, mas ao mesmo tempo a gente já jogava o Dreamweaver, já fazia o corte, soltava os HTMLs ali, criava os websites. Então foi muito interessante também de colocar muito na prática, né? Eu acho que as monitorias dentro dos núcleos, elas trazem muito essa experiência prática. Tudo que a gente aprende dentro de sala de aula, a gente coloca em prática, né, dentro das monitorias. Não, muito massa, essa experiência é essencial, né, cara? E daí, depois do núcleo, você fez outro estágio? Como é que foi, cara? Ou você já foi para ser contratado? Como é que foi a trajetória? E aí, interessante é que eu estava como, né, o monitor dentro do núcleo, e a Carmen, ela me indicou para uma vaga de estágio na Fiat. Então, eu entrei ali na comunicação interna da Fiat como uma indicação da Carmen, ou seja, por isso que eu falei que a PUC conseguiu abrir as portas, né, para o mercado de trabalho para mim. E eu fiquei durante 1 ano como estagiário na Fiat, e depois eu fui contratado. Fiquei mais 1 ano e meio como contratado ali, como analista de comunicação interna, muito voltado para a parte prática, mas também, de alguma forma, expandindo um pouco mais os meus horizontes, né? Então eu não ficava muito ali somente em criação, mas eu participava também de produção de eventos, eu ajudava ali também na produção de textos, por exemplo, a diagramação que a gente tinha do jornal interno ou da newsletter interna, eu ia, né, com a estagiária, que depois também foi contratada, que era uma ex-aluna da PUC, de jornalismo, e juntos, nós dois, né, íamos lá colher as informações, atrás de pautas para que a gente pudesse trazer para dentro do time e conseguisse ali construir, né, os nossos periódicos. Então foi bem interessante, porque isso me expandiu muito. Eu, por exemplo, quando a gente tinha eventos, e evento na Fiat era a cada 15 dias a gente tinha um evento, de grande, médio ou pequeno porte, mas a gente tinha eventos. Esses eventos ou campanhas internas, não só a criação, mas também acompanhamento de produção, né? Por exemplo, poxa, vai ter um evento, vamos fazer testeira, pé direito, eu pensava em toda a programação visual daquilo, então isso me ajudou bastante. E um outro projeto que foi super interessante foi que a Fiat, ela comprou uma fábrica de motores, né, em Campo Largo, que é uma cidade próxima de Curitiba, e eu fui responsável, junto com uma pessoa de uma agência de Belo Horizonte, uma agência local de Curitiba, para que a gente pudesse fazer toda a programação visual dessa fábrica, né, para que quando essa fábrica entrasse em vigor mesmo, começasse a funcionar, que os colaboradores se sentissem parte da Fiat, né, e não como antes era da Chrysler, né, então fazia os motores e câmbios do Mini Cooper. Então era uma mudança total cultural, né, para aqueles colaboradores também, porque eles não tinham sido desligados, eles estavam trocando de empresa. E isso foi bem interessante. E aí, cara, design gráfico que você estudou ali alguns anos antes fez toda a diferença, né? Não, com certeza. Design gráfico eu considero que é o que me hoje conduz todo o meu tato, né, visual, toda aquela a afeição, o entendimento do que é bom, do que é visual, e de onde o visual entra como estratégia dentro, né, de uma estratégia maior, né? Hoje, por exemplo, eu atuo com a experiência do usuário, mas visual faz parte, toda a parte de craft é super importante dentro do produto. A gente não pode pensar somente 100% em experiência do usuário, sem pensar que um produto bonito, um produto bem feito, né, um produto de qualidade, a gente pode citar vários aqui, como por exemplo o Nubank, que tem design, né, como um dos pilares dentro da companhia, é super importante para que a gente tenha sucesso em aquisição, sucesso em engajamento, sucesso em retenção. A gente fala muito hoje, por exemplo, de produto, de ouvir o cliente. Ok, mas não adianta você ouvir o cliente e entregar para ele um produto também que seja ruim, com experiência ruim ou com visual ruim. E essa construção, porque você começou a falar de produto aí, cara, tem uma formação extra que você fez, tem umas coisas extras que te levaram, então, do gráfico, passando pela publicidade e hoje trabalhando com produto,
né, como designer, head de design de um produto, né? Qual foi o percurso ali? Como é que você buscou capacitação? Foi na prática? Matou no peito e vamos embora? Como é que foi o processo para você se transformar assim, né? Sair do design gráfico, passar pela publicidade e chegar no produto? Não, ótima pergunta. É até um momento curioso, né? Porque eu fui desligado da Fiat em 2009, quando teve aquela crise mundial e várias empresas, né, principalmente as multinacionais, elas fizeram grandes cortes. E o que me ajudou a ter uma realocação rápida no mercado foi especificamente toda essa experiência com tanto o design gráfico, essa experiência de vídeo, mas principalmente com a parte de digital, né, de entender ali dessa construção de websites, de tudo que eu vivi e vivenciei dentro do núcleo de hipermídia, me ajudou a me realocar rapidamente ali dentro de agências digitais e, de alguma forma, isso foi me ajudando a trilhar, né, os novos desafios que eu estava enfrentando, entendendo mais a fundo ali qual a estratégia que a gente tem de um website, a construção de um website que não é somente ali. Naquela época ainda tinha muito dessa pegada de eu quero que o site seja bonito. Bonito e funcional. Mas o que é bonito e funcional? É para quem? É para o dono, para o cliente? Ou é para quem vai usar especificamente, né? O usuário final? Quando um cliente contratava uma agência, ele não olhava ali se o cliente dele tinha uma experiência boa. Ele olhava para algo que ele gostava. Então, assim, eu acho esse site feio. Tá, por quê? Ou eu não concordo que isso fique dessa forma na arquitetura da informação. Tá, mas por quê? Né? Então, essa experiência toda, essa bagagem, ela foi sendo criada um pouco ao longo do tempo, tentando entender mais a fundo os problemas e não pensar em solução sem entendimento de problema, o que hoje a gente faz, por exemplo, com o Discovery de produto, né? E o interessante é que eu entrei também para o curso para pós-graduação de design de interação da PUC, que me ajudou muito, né, a entrar mais a fundo, a entender, olhar para estratégias, né, entender o que é um Canva, um framework, e poder utilizar isso na prática do meu dia a dia. Essa lógica de compreender as dores das pessoas, entender que persona é muito mais do que só, sei lá, botar um Google Docs e perguntar algumas coisas, né, ir mais a fundo e construir alguma coisa para essas pessoas, né, cara? Isso aí é um negócio essencial. E aí veio da pós. Exatamente, isso veio muito da pós, e a pós ela casou bem com uma mudança que eu fiz na minha carreira, que aí eu entrei na Simpla, né, em 2016, né, então a Simpla ela estava deixando de ser uma startup ali, não tinha um designer ainda, né, um design de produto. Eu entrei ali para substituir o Rodrigo Cartacho, que era o CEO da Simpla, e aí olhava para a experiência do usuário, mas a Simpla ela tinha crescido muito um formato bootstrapped, quando a gente fala de produto e tecnologia, porque o foco deles estava na operação. E aí veio um aporte, e esse aporte foi especificamente para poder ter esse crescimento dentro do time de produto e tecnologia, né, para que o produto pudesse subir para um outro nível. E aí eu fiz parte, né, dessa construção, desse novo momento que a Simpla teve. E a bagagem toda eu consegui colocar em prática, ou seja, tudo que eu estava aprendendo e vivenciando dentro, né, da pós de design e interação na PUC, eu levei para o meu dia a dia na Simpla também. Isso evidencia, Lucas, uma história de, assim, pelo menos eu percebo uma coisa que você tem sempre uma visão de, bom, eu quero trabalhar com isso, eu vou, então, estudar isso daqui. O que você fala para uma pessoa que está estudando? Eventualmente ela pode saber qual que é a direção que ela quer ir, ou muitas vezes ela não sabe. Você teve muitos colegas que eventualmente estavam ali, mas estavam com dificuldade de ver para onde que iriam. Que dica que você dá? Assim, fala assim, bom, olha, eu fiz isso daqui foi bom para mim. Né? Assim, foi focar no norte, foi buscar um conhecimento complementar. O que você fala que pode ser bacana, assim? Interessante, porque, né, como você disse, tive vários colegas que foram ficando no meio do caminho, alguns saíram, né, da área e foram atuar em outras frentes. Eu fui persistente, mas eu não vou falar muito de persistência e perseverança, eu vou falar muito mais de entender o mercado, compreender o que está acontecendo. Eu fui acompanhando, então eu tive vários colegas que estavam ali no gráfico e que hoje estão me procurando para fazer migração de carreira. E aí, poxa, eu consegui acompanhar
a mudança do mercado 15 anos atrás, quando ele estava acontecendo. Ou seja, a onda está vindo e eu surfei na onda. Eu não deixei a onda me derrubar para recuperar o fôlego e falar, e agora, para onde eu vou? Então, dado isso, eu procurei entender o mercado, os movimentos que o mercado estava fazendo. De alguma forma, sim, é preciso a gente se qualificar. Então, eu busquei, além da pós, que tem um tempo maior, tem um investimento maior, mas existem cursos menores, cursos práticos, que nos ajudam também a entender um pouco do que a gente tem de gaps e, de alguma forma, a gente conseguir atuar dentro desses gaps para que a gente possa evoluir. Tá? Eu falo muito de capacitação com o meu time, com os meus liderados, né, com todas as pessoas que já passaram ali, que eu já liderei. Tenho alguns métodos que eu gosto muito, né, de fazer uma gestão de pessoas que seja voltada, né, não só para o comportamental, mas para que as pessoas possam entender para onde querem direcionar a sua carreira, quais são os pontos que essa pessoa tem de fortaleza e de gaps de desenvolvimento, para que a gente possa atuar também. Então, se a gente pega hoje uma pessoa que tem uma habilidade muito forte em determinado assunto, em determinada disciplina, eu sugiro que essa pessoa, por exemplo, ajude um colega ou ajude a ter o próprio mercado fazendo uma mentoria. Ao mesmo tempo, o que você enxerga que é essencial saber mais a fundo e não se sente tão confortável, por exemplo, muitas pessoas se sentem fortes como pesquisadores, mas têm um visual fraco, ou o contrário, e se capacitem. Não quer dizer que você tem que ser o melhor visual, sendo que você é muito bom e a sua frente é uma frente muito mais atuando em pesquisa, mas é importante para você ter esse conhecimento, conseguir bater de frente ali, conseguir questionar e principalmente fazer entregas que sejam relevantes, mesmo entregas que envolvem pontos que você ainda precisa se desenvolver. Essa mudança que você falou que você acompanhou é meio que uma coisa de uma aproximação ou de um surgimento justamente da ideia de pensar produtos, né? Que são esses uma integração de uma série de serviços, a montagem de um produto que é disponibilizado para o mercado. Isso é uma coisa que não acontecia ali até a virada dos anos 10 para os anos dos anos 2000 para os anos 10, né? A coisa começou a pipocar por ali, né? Exatamente. Então, quando a gente pega ali meus primeiros contatos com Norman Nielsen, heurísticas de Nielsen, depois com Kagan, né, trazendo essa visão de produto, ou seja, eu também não fiquei muito preso somente ao entendimento de design de produto. Porque quando a gente fala de design de produto e a gente fala de desenvolvimento de produto, quem desenvolve produto não é o Product Manager. Quem desenvolve produto é a tríade. Hoje a gente está chamando de quarteto, porque ainda tem uma pessoa de dados envolvida ali. Então, é importante para você, além do seu conhecimento, né, por exemplo, no meu caso, o conhecimento em design de produto, entender a fundo o que é produto, estratégia de produto, como eu consigo contribuir, né, e me tornando uma pessoa, um profissional mais estratégico, não somente com a visão de design e experiência do usuário, mas entender realmente o ciclo de desenvolvimento de produto, onde que entra o discovery, quais são as responsabilidades que um product designer tem, quais são as responsabilidades que um product manager tem e quais são as responsabilidades, por exemplo, que o tech lead tem dentro dessa tríade, e hoje quais são as responsabilidades ou como eu devo acessar a pessoa de dados, o analista de dados, o cientista de dados, para colher, né, me ajudar a levantar as informações, os dados necessários que a gente tem e acompanhar esses dados, principalmente, para que a gente possa pensar em evolução de produto. E aí, como você disse, né, na virada ali dos 2000 até os 10, não se falava em produto, né, ninguém entendia, mas existiam vários produtos, né, então a gente pega ali o mais notório, né, Orkut que a gente tinha. O Orkut era um produto, né, hoje a gente pega o Facebook, é um produto da mesma forma que o Orkut era. Talvez a gente não tinha essa visão. Por exemplo, engraçado era quando eu ia explicar para minha mãe o que eu fazia. Aí eu falo com a minha mãe, você tem um Facebook aqui? Tem um Instagram? Então, isso é um produto. Alguém olha para esse app, ele pensa na parte visual, na parte de experiência, um card que está aqui, aquele slider de fotos, alguém pensou nisso. A melhor forma que o seu dedo vai correr, ou onde você vai clicar, por que você deve clicar. Alguém pensou em por que o like é um joia, ou porque o favoritar é um coração.
Então, assim, esse é o meu trabalho. Foi a melhor forma, né? A forma mais didática de explicar para minha mãe. E é uma coisa que está intimamente ligada com o que a gente estuda em publicidade, né? Mesmo que isso não esteja declarado dessa maneira, é um negócio de entender o que eu preciso para atender o meu cliente, que às vezes é o meu contratante ou a empresa que está demandando, e entender o que o usuário precisa em termos de receber e de usar, né? E fazer essa junção. É uma coisa que eventualmente a gente na publicidade trabalha muito com isso, mas sem usar os mesmos nomes, sem usar a mesma terminologia. Você encontrou alguma dificuldade vindo da publicidade para trabalhar com isso? Eu não encontrei dificuldade, pelo contrário. Eu acho que eu tive muito apoio e conhecimento, né? Esse conhecimento que a publicidade me gerou, me ajudou muito a ter essa visão, essa bagagem, esse conhecimento para poder colocar em prática esses novos conhecimentos e esse novo cenário que o mercado estava necessitando. Então, é interessante, por exemplo, você trouxe várias técnicas que a gente tem, tanto do design gráfico, né, de antigamente, quanto da publicidade moderna, eles estão diretamente ligados hoje a produto. E aí, por exemplo, interessante que a gente tem hoje uma disciplina que é o marketing de produto. É uma pessoa que tem muita experiência com essa e bagagem, conhecimento de mercado, de marketing, de publicidade, de pessoas, mas tem que ter o conhecimento de produto. Porque aí essa pessoa ela nos auxilia, por exemplo, a fazer o GTM, que a gente chama de Go-to-Market. Como a gente vai lançar e comunicar uma feature para o mercado, né? Como a gente vai lançar e comunicar um novo produto para o mercado. A estratégia de marketing ela está diretamente ligada à estratégia de produto, né? Seja na forma de lançamento ou seja na concepção que o produto tem e o desenvolvimento e a evolução que o produto tem no dia a dia. E essa informação, esse repasse, né, essa coisa é muito publicidade, né, cara? Exatamente, né? Então, quando a gente olha hoje, né, vou pensar no GTM, tudo que eu tenho ali de publicidade, né, dessa bagagem do entendimento, né, de vender algo e vamos dizer assim, contar para o usuário. Você precisa disso e você não tinha. Agora você tem. Nós estamos te dando isso porque nós pensamos na melhor ferramenta para que você use no seu dia a dia, para que você tenha, vamos dizer, menos fricção, menos estresse. A gente quer, por exemplo, promover a sua felicidade utilizando o nosso produto. Então, né, a pessoa de marketing de produto, ela ajuda a ferramenta, essa feature ou esse produto chegar ao usuário final e que ele entenda as necessidades como aquela ferramenta vai ajudá-lo, né, no dia a dia dele, seja no trabalho, seja no lazer, né? Então é uma estratégia muito forte. Hoje, por exemplo, a gente pode achar assim, que publicidade era somente comercial, né, ou banner, que a gente entra num Globo.com da vida, e aquele tanto de banner. Mas as pessoas, por exemplo, não entendem que a publicidade está diretamente ligada ao consumo e à forma como a gente consegue impactar o usuário e, por exemplo, olhar para a conversão. Né? Se a gente olha ali as estratégias, por exemplo, do Instagram, de cada dia mais o Instagram está ali, né, voltado para a conversão, impactando as pessoas ali, por exemplo, não com anúncios, mas com produtos. Né? Então a gente clica, quando a gente vê, a gente compra. Então está muito ligado. A publicidade ela faz isso, ela mudou só o canal de distribuição dela. Ela soube migrar, né, do que a gente enxergava, né, de uma publicidade tradicional, né, para o ambiente digital. E a gente está falando de coisas aqui que expandem o universo da publicidade para isso que você trabalha hoje, que é experiência do usuário, né? User experience, que é toda forma que uma marca vai ter contato, vai tocar no processo do consumidor ao longo da sua jornada, qualquer que seja ela. E a gente, como publicitário, que num contexto anterior tinha que se preocupar só com aquela coisa de atrair a pessoa para a loja, para lá acontecer a conversão, a gente tem que estar de mão dada com o usuário ali, enfim, preparando um monte de coisas que antes a gente não preparava, fazendo um monte de acompanhamentos que antes a gente não fazia, né, cara?
Então isso daí também é um negócio que faz parte dessa transformação digital pela qual você passou ali na virada da década, né? Exatamente, né? Quando a gente olha hoje, né, para o cenário que a gente tem hoje, a gente segue algumas métricas que são super importantes. Então, por exemplo, não somente a aquisição do usuário, né, para dentro do seu produto, ou seja, é uma parte que você vende, que a publicidade te ajuda a vender para trazer esse cara, mas também, né, como você vai engajar esse cara, fazer com que esse cara esteja engajado com o seu produto, ou seja, não é só jogar o cara lá dentro do produto, você tem que ter ferramentas, você tem que ter uma estratégia dentro do produto que faça com que esse usuário volte a cada dia, né? Então, existe, por exemplo, o livro Hooked, que dá o modelo, né, de gancho, né? Ou seja, fazer com que esse cara entre todo dia, a gente tem lá acessos diários, acessos mensais, né? Então, com o app, por exemplo, mas também enxergar quando esse cara dá indícios de que vai embora. Então a gente tem que ter estratégias de retenção para esse cara. Como que a gente vai conseguir manter esse cara aqui dentro, sendo que ele já está dando indícios que ele vai embora? Porque quando a gente perde o cara, é muito mais caro, custoso, trabalhoso trazê-lo de volta do que especificamente trazer um novo. Então, por exemplo, hoje a gente gasta muito mais ressuscitando alguém que a gente perdeu, né, com o churn, que a gente chama, do que fazer uma aquisição de usuário novo. É muito mais barato trazer um usuário novo para dentro. E manter o cara, não deixar ele embora, é mais barato ainda. Só que demanda um acompanhamento, né, cara? E é um negócio que você mencionou aí há pouco, né? Hoje você trabalha com produto e você mencionou. É uma coisa de ficar o tempo todo fazendo discovery, né? Descobertas, não só sobre o produto, ou que vão impactar no produto, mas descobertas sobre os usuários, né, cara? É pesquisa, é observar o tempo todo. Mais ou menos como você fez olhando o mercado. Né? Assim, você tem que ficar antenado para não deixar uma onda te levar, né? Você falou bastante de descoberta de produto. É interessante porque em determinado momento que a gente tinha, alguns anos atrás, a gente não olhava para um discovery. A gente não olhava para o problema. A gente enxergava que uma necessidade que um cliente tinha era o problema e ele já vinha, por muitas vezes, com uma solução. Então a gente executava uma solução e aquela solução que era, vamos dizer assim, a mais previsível. Hoje não. Hoje a gente tem um discovery para entender o problema. Se é um problema de verdade, às vezes aquilo não é um problema. Às vezes quando a gente vai ver que é aquele problema que parece que o CS traz ali, falando, no mundo vai acabar, meu cliente vai fazer churn. Poxa, qual que é o GMV? Quanto o seu cliente ajuda aqui no GMV da empresa? É mínimo, né? Então, por diversas vezes é mais um desespero, ou às vezes aquilo nem é um problema, às vezes tem uma solução super simples que a gente faz ali com um quick win de uma semana, uma sprint, a gente consegue resolver alguma coisa ali que seja um baixo custo e alto impacto, ou não, aquilo realmente é um problema. Vamos trabalhar com algumas hipóteses, vamos validar essas hipóteses, vamos fazer alguns testes. Então, não é só chegar também com algum tipo de solução para algo que a gente acha que é um problema. Então, acho que o Discovery de produto ele veio muito para ajudar nesse sentido também. E são processos que cada vez mais vão fazer parte da nossa vida como profissionais de comunicação, né, cara? Isso com certeza. Ninguém vai tirar da gente isso. Acho que tem cada vez mais a gente estar envolvido, né? O profissional de comunicação cada vez mais vai estar envolvido, não somente ali, né, na parte de desenvolvimento de produto, mas no mundo digital como um todo, agora, por exemplo, com AI. Então, não quer dizer que a gente não, que a AI vai nos substituir. Pelo contrário, hoje eu passei o dia inteiro fazendo prompts, mas para me ajudar, né? Ou seja, para otimizar o meu trabalho, para que eu possa executar menos funções braçais e mais funções estratégicas, né? Então, enxergar também como a AI nos ajuda, né, entender o mercado, por isso que eu falei de novo da questão do mercado. Isso requer capacitação, né, requer fazer algumas viagens, né, participar de algumas conferências, alguns cursos que sejam cursos livres, textos. Então, é super importante para a gente se manter atualizado. Tem hora que é chato, mas a gente precisa entender o que está acontecendo e, de alguma forma, não ser engolido. Pelo contrário, a gente tem que estar
sempre tentando estar na frente, pensando à frente em como a gente vai trabalhar com a tecnologia como aliada e não sendo um refém da tecnologia. Isso é importantaço, né, cara? A gente não se deixar levar e virar refém, eu acho que baseado na tecnologia pura e simples, ou a tecnologia pela tecnologia, né, cara? Exatamente isso. Muito bacana, Lucas. Agora, eu ia fazer 2 perguntas para a gente finalizar, mas uma delas você já respondeu, que é essa história da gente sempre buscar e tentar acompanhar o que está acontecendo, que era a dica que eu ia te pedir para você dar para quem está estudando publicidade e eventualmente quer ver, poxa, o Lucas trabalha com produto, num produto muito legal, né, como designer, num produto muito legal, como é que faz para chegar lá? Agora, isso você acabou de falar. A outra coisa é, o que você, como chefe de design, quando vai trazer alguém para a sua equipe, o que você olha, o que você busca, que característica que você busca para os nossos estudantes começarem a desenvolver isso, né? Para na hora que eles chegarem lá e cair na sua mão o material dessa galera, você falar, olha, então aí, fizeram o dever de casa. O que você busca? O que é necessário para alguém trabalhar com você lá no design? Principalmente pessoas, primeiro, que tenham muita proatividade. Pessoas curiosas, que estão em busca de aprender e não ficam na reatividade, sabe? Então, a pessoa que é reativa são pessoas que eu não gostaria muito de ter dentro do meu time. Eu quero pessoas que estão olhando para frente, que estão experimentando, que estão correndo atrás, tentando entender, compartilhando conhecimento, buscando conhecimento, mas que estejam envolvidas, interessadas. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala, por exemplo, de um estágio, a gente sabe que a gente vai ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? A gente vai ajudar o profissional a se desenvolver. Por diversas vezes, o profissional não sabe direito, inclusive, qual caminho ele vai seguir. Eu, como um líder, eu vou entender mais a fundo quais são as habilidades que essa pessoa tem e principalmente quais são os gaps que ela tem que desenvolver, mas ao mesmo tempo ajudá-lo a entender para onde vai percorrer a carreira. Qual é o direcionamento que você quer? Por diversas vezes a pessoa está insistindo em uma direção que às vezes talvez não seja a melhor para ela, não o melhor para o mercado, ou estar ali naquela posição, ou estar ali naquela empresa, não seja o melhor para que ela está almejando para a própria carreira. Mas uma das coisas principais também, e aí falando como um todo, né, para a nossa audiência aqui, que são alunos, que são pessoas que estão ali olhando para o mercado, que querem, ou já estão no mercado, mas ainda estão no início de carreira, percorram bem, né, o seu momento dentro da carreira. Eu vejo profissionais com 1-2 anos de experiência se chamando de seniors, e isso não acontece, mesmo que as pessoas sejam super habilidosas em algo muito específico, a senioridade ela só vem com conhecimento. Conhecimento demanda tempo, demanda experiência, demanda atuar em várias empresas, conhecer vários profissionais, aprender muito, participar de conferências, fazer cursos, muita leitura. Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas, não achem, não queiram, não sejam traídos pela ansiedade de percorrer a cadeira muito rápido. Isso. Faz parte, né? Aproveite o momento. Então, se você é um estagiário, aproveite o momento. A sua cobrança ela vai ser muito menor e você consegue explorar e aprender muito mais coisas. Porque à medida que você vai se seniorizando, você vai sendo mais cobrado por aquilo. E aí, se você não preencheu todas as lacunas que a sua carreira, né, e que esse percurso pede que você tenha percorrido, você vai sentir lá na frente. Ou a pessoa que te contratar, ou as pessoas que estiverem trabalhando com você, vão sentir que você não tem aquele conhecimento, que você não, de alguma forma, não atinge ou não consegue ajudar naquele ponto específico. Sempre isso vai acontecer se você não percorre a sua cadeira, né, o seu espaço da forma e no tempo que tem que ser feito. Então acho que essa é a grande dica que eu trago aqui também para a nossa audiência toda aí.
Cara, isso é excelente, porque eventualmente a gente se deixa levar pelo canto da sereia, de que as coisas acontecem rapidamente, mas uma pessoa não chega num cargo de liderança sem ter passado repetidas vezes pelo processo de ser liderado. Né? Assim, você vai ser gestor de um projeto depois que você passou por vários projetos, porque aí você sabe das minúcias, você sabe onde é que dá o problema, você já vivenciou aquilo muitas vezes, você sabe lidar com aquilo porque você teve limitações. Aí quando você chega no cargo de gestor, você sabe, bom, então eu já estive naquela posição ali algumas vezes, não foi uma só, então eu sei que quando dá esse problema, esse caminho aqui pode ser uma solução boa e por aí vai. Eventualmente a gente não dá esse tempo, né, cara? A gente não tem essa paciência, mas o tempo Exatamente. dá, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu sempre que eu assumo um time, ou de vez em quando, eu gosto de rodar, por exemplo, um leveling de carreira, que ele olha para todas as disciplinas, né, de design, e aí ele vai ali tanto do craft também quanto do soft skills, entende e me ajuda muito, porque é um autoconhecimento, é um autopreenchimento, é o profissional que preenche esse level, não sou eu não estou avaliando, mas ao mesmo tempo eu conheço o profissional, e se o profissional coloca ali, por exemplo, notas de habilidades específicas que ele não domina tanto quanto ele está dizendo que domina, isso vai transparecer. Seja para mim, seja para um colega dele, isso vai transparecer. Seja para uma entrega mal feita, mas isso vai transparecer. Então, primeiro, ser honesto consigo mesmo, né, numa autoavaliação, entendendo quais são os pontos que você precisa melhorar e, de alguma forma, correr atrás disso, né, para não também se deixar se afogar ali e não conseguir preencher essas lacunas. Por isso que eu estou falando, o tempo, ele é um grande aliado, porque quem tem o tempo para poder de alguma forma, se desenvolver, ele se desenvolve muito melhor do que uma pessoa que quer aprender tudo ao mesmo tempo, porque fala que eu preciso ser sênior no ano que vem. E isso não acontece. Não, você não vira sênior em um ano, né, cara? Você não sai de júnior para sênior em um ano, isso não acontece. Né? Exatamente. Muito bacana, Lucas, excelente, muito legal a sua participação aqui, viu, bicho? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter aceitado o convite, e tenho certeza que a galera aqui vai aproveitar bastante do que você trouxe para colaborar com a gente. Valeu, cara. Tamo junto, Caio, tô super animado, tô aí também torcendo para todo mundo, né, para toda a audiência aí, os novos alunos, as pessoas que estão entrando no mercado agora. O mercado está muito bacana, está efervescente, tem muita coisa nova, então acho que se mantenham atualizados, tentem entender quais são os movimentos que o mercado está fazendo e, de alguma forma, corra atrás, né, não tentem pensar fora da caixa, não se deixem ficar estagnados de alguma forma, né? Então, vocês estão no início de carreira, vocês precisam, né, correr atrás, precisam entender, vocês têm tempo para isso. Esse que é o mais interessante, né? Quando a gente olha para pessoas que estão num nível de senioridade maior, a gente é consumido, né, pelo nosso tempo. Então, para a gente ter conhecimento e acompanhar as mudanças do mercado, as evoluções do mercado, é muito mais difícil. A gente tem muito menos tempo e a gente tem ali o dia a dia, que é um batidão, cobrança de resultado, então a gente precisa muito, né, se manter atualizado. E a gente conta muito aí também com todo o profissional novo que está chegando no mercado, né? Acho que, vamos dizer assim, a base vem forte. E nós que estamos aí no mercado há bastante tempo, eu aprendi muito com você, inclusive, então entendo, né, as primeiras vezes que eu ouvi falar de experiência do usuário, foi muito acompanhando também os seus conteúdos lá atrás, então eu me vejo hoje numa posição de também contribuir e dar essas dicas para quem está chegando agora. Obrigado pelas palavras e estamos aí, cara, excelentes dicas, muito bom, muito bom. Valeu, Lucas, brigadão, cara. Boa, valeu, brigadão, boa noite. Um abraço. Pois é, muita coisa para prestar atenção, né? Muito para aprender. Espero que você tenha anotado tudo. Se não anotou, não tem problema, é só ouvir mais uma vez esse episódio. Esse universo do design e do desenvolvimento de produtos interativos é fascinante e representa um espaço de muitas oportunidades, como o Lucas bem falou. Se eu fosse você, eu considerava esse caminho como uma possibilidade.
Aproveitem também para se conectar ao Lucas lá no LinkedIn. Coloquei o link do perfil dele nas notas desse episódio. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar uma mensagem no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguma pessoa que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso a professora Maria Carmen Martinez Borges. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!